Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio número 33 do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E hoje, dia 21 de outubro de 2020, nosso programa de rádio vai tratar de um tema que desperta paixões: a terapia de vida passada. Como funciona essa técnica? Não tem contraindicação? É um problema dentro do espiritismo ver eventos do próprio passado? Estaríamos burlando uma das leis da doutrina? Vamos tratar de tudo isso e muito mais com a psicóloga Elaine De Luca, uma das pioneiras no Brasil na utilização da técnica de terapia de vida passada, e ela faz isso desde 1981. Sobre o assunto, escreveu 3 livros: A Evolução da Terapia de Vida Passada, uma das primeiras obras do gênero escrita no Brasil; As Faces do Invisível, a influência do nosso passado em nosso presente; e Amor Perfeito, ele está ao seu alcance, livro focado em relacionamento. Todas essas obras estão disponíveis de graça lá no site Elaine De Luca, e o Luca dela tem 2 Cs, elainedeluca.com.br. E ela também é colega de podcast aqui, vizinha nossa de muro virtual, com o sugestivo nome, o podcast dela, Podcast Terapia de Vida Passada. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Elaine De Luca. Para mim é um prazer poder conversar com você. Ah, o prazer é nosso. E no próximo bloco, vamos saber como funciona a técnica de terapia de vida passada. Elaine De Luca, como é um tema que desperta muitas curiosidades, vamos começar falando sobre quem juntou ou conseguiu juntar esse conceito de regressão de vidas passadas na terapia. Então, em 1981, um casal trouxe para o Brasil o livro do psicólogo Morris Necterton, americano, que já trabalhava com essa técnica há muitos anos. E este livro chamava-se Vidas Passadas em Terapia. E esse casal reuniu na Associação Médico Espírita de São Paulo, na época, vários psicólogos e psiquiatras interessados em estudar esta técnica. E eu fui uma delas. Esse estudo foi uma pesquisa que durou por volta de 2 anos. A partir daí, cada um seguiu o seu caminho. E eu introjetei muito bem essa terapia. Me identifiquei demais com ela. E a partir daí, passei a trabalhar só com ela. Ele já trabalhava há por volta de 20 anos nos Estados Unidos, mas a terapia já existia em outros países da Europa também. Então é um processo que vinha desde a década de 60 e desembarcou aqui no Sim. Brasil no início da década de 80, 1980. Isso, Você foi uma das primeiras alunas pegando essa a pôr em informação e prática, colocando em a prática. pôr mais em prática, a pôr mais em prática no cotidiano do meu trabalho em consultório. E aí, como que se dá esse acesso à ideia da vida passada? Como é que funciona isso? Que tipo de técnica é utilizada para que o paciente possa fazer essa regressão? Funciona assim, nós estamos partindo, né, Antônio, da reencarnação. Então, nós sabemos que nós já tivemos várias vidas. Sempre que em outras vidas nós morremos com emoções mal resolvidas, a gente carrega isso no nosso espírito e trazemos ao reencarnar, porque está em nós, né, na nossa essência. E nós vamos reencarnando para tentar resolver as pendências do passado. É assim que funciona. Então, hoje, quando o paciente apresenta um ou vários problemas que ele não está conseguindo resolver, seja um problema físico de doença crônica, doenças psicossomáticas, ou problemas emocionais, ansiedade, depressão, nervosismo, insônia e por aí vai. Então, isto é um reflexo que nós não sabemos a origem. Na psicologia convencional, acredita-se que tudo foi gerado na infância, que todos os nossos problemas começaram na infância porque antes não existia nada, era o vazio. Nós, reencarnacionistas, sabemos que não, que somos um espírito reencarnando e trazemos as lembranças das outras vidas. Então, quando a gente está encarnado no nosso corpo físico, nós dizemos que as memórias estão no nosso inconsciente,
mas, na verdade, elas estão no nosso espírito. Através do perispírito, elas hoje se manifestam pelo nosso inconsciente. Então, a terapia tem por base em cima da queixa do paciente. Então, numa primeira sessão, eu sempre faço uma entrevista muito ampla, profunda, para saber sobre a vida do paciente desde o momento que ele foi gerado até o momento presente, o que ele vem buscar na terapia. Porque desde o momento que entramos no ventre materno, Antônio, nós já estamos registrando, captando tudo o que ocorre com a nossa mãe. Então, nós também fazemos regressão à vida intrauterina, momento do parto, infância e as vidas passadas. Tudo isso junto, acoplado à problemática da vida presente. Qual é a técnica que você utiliza dentro da terapia de vidas passadas que você consegue fazer com que a pessoa vá para acesse esses arquivos que estão lá escondidinhos de vidas passadas? Qual que é a técnica? É assim, quando a gente faz uma entrevista, quando a gente faz uma anamnese bem completa, nós acessamos muitas questões do paciente, inclusive algumas frases que a pessoa sempre repete, não só os sintomas, né? Por exemplo, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, mas muitas vezes também a pessoa repete, né? Eu já me esforcei muitas vezes, ou eu me revoltei muitas vezes. Então, tem muitas frases que nós pegamos no discurso da pessoa durante a terapia. Em cima disso é que eu vou direcionar o inconsciente a acessar o passado. Então, eu deito o paciente num divã, na segunda sessão, né? Que eu já estou com essa entrevista em mãos, eu faço um pequeno relaxamento, mas o paciente não vai ficar inconsciente, ele vai ficar consciente o tempo todo. Mas ele fica num estado alterado de consciência, porque eu uso um pequeno relaxamento. Terminado o relaxamento, eu faço uma pergunta para o inconsciente. Por exemplo, se você tivesse medo de altura, eu diria, volte no momento passado, aonde você já teve um medo de altura igual a este. Se em algum momento passado você já tivesse sentido a mesma coisa que você me disse que sente hoje, as mãos suando, uma falta de ar, o coração batendo forte, aonde você estaria? Em que situação você se encontraria? Se permita lembrar. Você vai repetir essa frase e vai se lembrar. Aí ele repete a frase que eu pedi. Essa altura me dá muito medo, meu coração bate forte, minha mão transpira, me dói o estômago. Depois que a pessoa repetiu algumas vezes, eu digo, me diga a primeira coisa que lhe vem à mente. Porque a repetição da frase, Antônio, é como se fosse uma chavezinha que vai abrir a memória que está lá atrás e que nós estamos querendo trazer para a consciência. Então, após ter repetido a frase algumas vezes, eu digo, o que lhe vem na mente agora? Diga a primeira coisa que lhe vem na mente. E vem. O paciente sempre diz alguma coisa. Por exemplo, eu me vejo na frente de uma guilhotina. Ou eu estou dentro de um avião prestes a cair. Aquilo aflora espontaneamente. Não necessariamente do começo da vida, da infância. Aflora num determinado momento. Do momento que aflora, eu sempre vou trabalhar cada vida que aflora até a hora da morte, porque o momento da morte é sempre muito importante. Muitas vezes ele já é o X da questão, se você morreu violentamente, se você morreu num acidente, se foi assassinado, se você se suicidou, ou não, ele é importante porque no fim da vida você está reavaliando a vida, e está ali na cama, às vezes doente, pensando nas suas culpas, nos seus remorsos, no que podia ter feito, de como deveria ter feito e não fez. Então, nós sempre vamos trabalhar a morte. Nesse meio de campo, quando o paciente eclodiu de uma vida, se eu quero entender melhor como ele chegou naquele ponto, eu digo, vamos congelar essa imagem e vamos voltar na infância desta mesma vida. Antes de você me dizer que estava aí, por exemplo, dentro de um avião com ele caindo, quando você ainda era criança nessa vida passada, aonde você morava? Com quem vivia? Como era a sua vida? Se permita lembrar. Eu vou contar de 3 a 0 e você lembrará. 3, 2, 1,
zero. O que lhe vem à mente? E ele diz, eu moro numa casa assim, assado, e eu vou perguntando, é sempre um ping-pong, Antônio, não vem tudo pronto. A pessoa fala, me vejo numa casa, eu digo, como é a casa? Ela é grande, ela é pequena, ela é simples, ela é muito chique? Você tem pai? Você tem mãe? Que tipo de vida vocês levam? Então, eu vou perguntando, e imediatamente o paciente vai respondendo, e a história da vida vai se formando. Aí nós vamos unir a memória naquele ponto em que ele começou. Porque para ele estar naquele avião, naquele dia, o avião cair, teve uma história. Então, ele cresceu, o que aconteceu, como ele estava vivendo naquela época, por que ele teve que pegar o avião, o que ele ia fazer, aonde ele estava indo, o que ele sentiu no momento que o avião teve um pânico e estava ameaçando de cair, quais foram os seus últimos pensamentos, com que emoções ele caiu lá embaixo e morreu, que dores ele teve quando o avião caiu. Então, eu faço ele viver daí para frente cada minuto da morte, até que ele se vê fora daquele corpo. Aí ele consegue se desvincular daquele personagem que ele foi na vida passada, com quem ele é na vida presente. E vamos ouvir um exemplo. Como eu disse no começo do programa, a terapeuta Elaine De Luca tem o podcast Terapia de Vida Passada. E neste espaço virtual ela conta alguns casos, como o da paciente que tinha medo de água até fazer a regressão. Vamos ouvir um trecho do episódio número 15. Ela tinha muito medo de água e não andava de barco de jeito nenhum. Tentou aprender a nadar várias vezes, mas nunca conseguiu, porque nos dias que tinha aula marcada, ela já acordava se sentindo muito mal, suando frio, com enjoo e muita dor de cabeça. Aliás, a dor de cabeça era constante em seus dias, e essa foi a razão principal pela qual ela buscou a terapia. Trabalhando esses sintomas, então, aflorou uma vida passada, onde ela morava num lugar muito frio e onde tinha um bicho grande, branco, com dentes grandes, mas que não era urso, mas do qual ela tinha muito medo. Os homens saem para caçar e ficam só as mulheres e as crianças. Comumente era assim. Ele era um menino e tinha um amigo. Chegam homens que nos atacam. Meu amigo me põe dentro de um barco, porque há barco de pescas aqui, nós pescamos. Ele me põe dentro do barco e nós dois fugimos. Passado um tempo, nós voltamos. Sabe, esse meu amigo é o meu marido hoje, nesta vida presente. Nós voltamos para a vila e não encontramos mais ninguém. E ficamos só os dois. Meu amigo machucou a perna e começa a inchar muito e eu não sei o que fazer. Eu cobri a perna com gelo e vou pescar. E quando volto, ele está morto. Eu quero tirá-lo daqui e eu puxo, faço força e não consigo e acabo torcendo o meu pé. E me dói muito. E agora eu já não consigo andar. Não consigo sair daqui também. Vou sentindo muito frio, muito frio. Começa a me faltar o ar, vai me faltando o ar e a cabeça dói muito, eu estou morto. Após reviver a morte, me diz que estavam num lugar bem ao norte, mais perto da América, bem na ponta. Aqui não sabemos contar e nem falar, por isso não sei em que ano estamos. Desenhamos na neve com uma varinha, desenhamos peixes e aquele bicho grande que hoje não existe mais. O meu amigo morreu com muita dor no joelho, sabe? E meu marido hoje tem problemas e dores nesta mesma perna. Vejam só, amigos, como o tempo é relativo, não é? Um fato tão antigo ainda reverberando no seu inconsciente. Até porque estava vivendo hoje com o mesmo amigo que morreu ao seu lado sem que conseguisse ajudá-lo. Este hoje no papel do seu marido e ele também sentindo os reflexos daquela época ao mesmo tempo que ela. Ouvimos um trecho do episódio 15 do podcast Terapia de Vida Passada, em que a terapeuta Elaine De Luca traz alguns detalhes de casos tratados em seu consultório. No próximo bloco, qualquer pessoa pode fazer a terapia de vida passada? Estamos conversando com a terapeuta de vida passada Elaine De Luca, uma das pioneiras desta técnica no Brasil. Elaine,
Qualquer pessoa pode fazer essa terapia? Ou só é mais indicado para quem vai relaxado, ou é mais relaxado, mais tranquilo, menos tenso? Não é ser difícil de relaxar, não, porque muitos vêm por esse problema, né? Porque são tensos, nervosos, não relaxam, não dormem. Então, ele não vai conseguir fazer isto antes de fazer a terapia, compreende? O que favorece a terapia? Não são todos que regridem, há quem não regride. O que favorece é a consciência que você tem daquilo que você quer mudar em você mesmo. Primeiro passo é você estar fazendo uma escolha consciente do que em você não são virtudes, que te desagrada e você quer mudar, no sentido do seu gênio, do seu temperamento, dos problemas que você enfrenta. Além disso, entender um pouco e acreditar em reencarnação, porque não tem sentido o paciente fazer uma terapia em algo que ele não acredita. Então, desde o primeiro momento, eu já pergunto se a pessoa sabe o que é reencarnação. Então, já pelo telefone há uma seleção. Se a pessoa não é reencarnacionista, não há por que fazer a terapia. Porque muitas vezes ela não é por formação. Ela diz, olha, eu nunca estudei isso, nunca li, mas eu tenho certeza que reencarnação existe, porque dentro de mim tem algo que me diz que as coisas não acabam quando a gente morre. Então, vai depender desta consciência que a pessoa tem. Então, os meus pacientes, eles regridem com muita facilidade. Existe um pequeno número que não consegue, mas a grande maioria regride com facilidade por isso, porque eles vêm porque acreditam em reencarnação, já são espiritualistas, naturalmente, muitas vezes, ou são espíritas, ou têm mediunidade, porque são buscadores, estão sempre na busca de um caminho espiritual, se interessam por esses saberes. Então, essa pessoa tem uma motivação interna, ela vem aberta para o tratamento, entendeu? Ela mesma já se perguntou em vários momentos, por que será que eu passo por isso? Por que será que eu não estou me curando? Por que será que eu estou com esse problema? Então, é isto a chave para que a terapia tenha sucesso. Agora, normalmente na psicologia se trabalha muito com a ideia da interpretação dos sonhos, né, que é uma forma de você acessar o seu inconsciente. A minha pergunta é a seguinte, quer dizer, como que você pode ter certeza de que você está acessando realmente situações da vida passada ou não, ou é uma maneira, quer dizer, quando você faz essa ideia de regressão, esse relaxamento e tudo mais, de repente você não está induzindo o inconsciente a produzir também uma espécie de um sonho, só que de uma outra maneira, não necessariamente ela é uma ligação com uma vida passada, mas é algo que o inconsciente traz. Como que consegue separar aí o joio do trigo? É assim, você quando sonha, ele não é literal, não é? Procura lembrar-se de um sonho. Ele é confuso muitas vezes, né? Tem um flash de uma coisa, tem um flash, ele não é linear, ele não tem uma construção linear. Porém, na regressão, sim. A regressão tem começo, meio e fim. Tudo tem conexão. Não tem nada solto sem conexão. Então, o paciente emerge uma imagem, mas eu volto para a infância da mesma vida, nós vamos revivendo cada passo até o momento da morte. Tudo tem conexão, nada se perde, nada fica dúbio. Então, é muito diferente do sonho. Porém, o sonho, muitas vezes, principalmente após a terapia se iniciar, né? Após o paciente começar o seu processo de terapia, ele passa a ter alguns sonhos, onde há flashes, que são sinais da terapia, da regressão que vamos ver. Então, quando o sonho é muito significativo, não é qualquer sonho, mas quando o paciente tem um sonho muito significativo, que ele não esquece, e ele me conta, eu parto deste flash, desse sonho, para uma vida. E aí a vida abre por inteiro. Então, por exemplo, o paciente pode chegar e me contar, nossa, eu tive um sonho ruim, era um pesadelo, eu via um acidente, ou eu via gente gritando, ou eu tive a impressão que tinha gente morrendo. Tudo bem, nós vamos entrar nisso e, de repente, ele vai ver aquele rapaz que, numa determinada idade, precisou pegar o avião por determinada razão, e quando estava lá dentro, aconteceu aquele acidente e ele morreu. Ou seja, o sonho apresenta enredos caóticos, enquanto que na terapia de vida passada existe uma história com começo, meio e fim. Existe outra diferenciação, Elaine?
Tem mais evidências, já vou aproveitar e explicar para você. Quando a pessoa está regredindo, ela vai vivenciando as emoções. Então, é muito comum ela chorar muito. Às vezes, ela já está chorando antes de começar a lembrar, ou logo no início. Se ela está numa situação de medo, seja ele qual for, naquele momento ela sente o mesmo sintoma, por exemplo, o coração bate forte, ela tem a falta de ar, ela tem ânsia de vômito, ela tem a dor de barriga, ela tem a dor de cabeça. Aquilo que acontecia no passado, ele sente ali no divã na minha frente e passa por aquilo até esgotarmos os sentimentos e as emoções e até revivermos o pós-morte. Então, isso é uma grande evidência. Se você está inventando uma história para mim, que nem quando a gente monta uma redação na escola, né? É totalmente diferente, entendeu? Você não vivencia nenhuma emoção, você tem que parar para pensar como você vai continuar a história. Na regressão, não. Eu não dou tempo de você inventar. É sempre a primeira coisa que ele vem na mente, entendeu? E eu vou para frente e vou para trás, até que tudo fique claro, não fica nenhum dado obscuro. O paciente tem as emoções, o paciente vê linearmente na medida que eu peço que volte da infância até a idade adulta e até a hora da morte, ele sente dor, se tem dor, e é por aí. Diga. Não, eu queria pegar um gancho disso que você falou, que eu vou até o início, vou no nascimento, aí vou até a morte e tal, mas assim, na regressão você não vai especificamente para o local, para um momento em que acontece lá um determinado fato que causa aquele abalo psicológico, ou você tem que realmente fazer como se fosse um scanner da vida da pessoa anterior, até encontrar aquele nó, aquela situação mais complicada. É assim que funciona? A gente deixa que o inconsciente traga à tona o que ele quer, ele é livre. Então, a minha indução é a seguinte: volte no momento passado, onde você sentiu isso que você sente hoje. Repita isso, né? Eu tenho medo, meu coração bate forte, eu estou suando frio, me dói a barriga. Essa repetição traz à tona ou a hora da morte, que é o X da questão, a hora do trauma ou não. Então, aí entra o meu trabalho de investigação. O problema está naquela vida. Nós temos que trazer a vida toda à tona e localizar os traumas. Por quê? Porque você não libera alguém só porque ele reviveu um trauma. Porque, por exemplo, eu posso estar morrendo numa forca e eu vou ficar, ai, coitadinho de mim, me enforcaram. Mas não é bem assim. De repente eu volto para trás e a pessoa vê que ali foi um ladrão, que ele matou muita gente. Um dia pegaram ele e enforcaram. Então, é bem diferente, você entendeu? Então, a pessoa tem que entender por que ela se encontrava naquela situação, por que aquilo aconteceu, o que ela estava pensando na hora da morte. Ela se arrependeu? Ou não, ele tinha ódio, eu sou pobre, eu tinha mais é que roubar, é injusto eles me matarem. Ou eu não devia ter saído da minha casa, eu fiquei sem ter o que comer porque eu fugi de casa. Ou isso, ou aquilo. Deu para você entender? Sim, Então, porque as nossas questões estão presas exatamente nas nossas emoções e nos nossos sentimentos, de culpa, principalmente. Também de dor, também de raiva, também de medo, também de tristeza e por aí vai. Diga. tecnicamente, quer dizer, hoje, se você faz uma regressão, hoje você é um espírito um pouquinho mais elevado, em tese, né? Então, quando você olha para o passado, você consegue ter uma compreensão melhor do que te levou àquela situação, em tese. Agora, eu imagino que não é toda vez que aconteça isso, né? Quer dizer, às vezes a pessoa pode ficar até um pouco mais revoltada no primeiro momento, ou não, isso não acontece. É líquido e Não, certo que chega, olha, entende e está resolvido. isso não acontece porque eu não permito, porque eu sei trabalhar a terapia. Você não pode nunca sentir-se vítima, porém, nunca nenhum paciente se viu uma vítima do destino, porque há sempre uma lei de ação e reação. Então, se você era muito bonzinho e justamente foi pego, enforcado, porque interpretaram você mal, por exemplo, eu vou pedir que você volte numa vida anterior àquela e veja por que você se colocou naquela situação. Por que você tinha que morrer na forca injustamente? Repita essa frase. Por que eu tinha que morrer na forca injustamente? E aí abre uma outra vida. Por exemplo, você é o carcereiro numa prisão, lá num tempo muito mais antigo do que aquele. E você passou a vida
cumprindo as sentenças de morte, por exemplo. Então, quando você entende, quando você iniciou o seu karma, e entende quando por uma lei, né, de aprendizado, diríamos assim, ou de ação e reação, você sofreu as consequências daquilo que você fez, você compreende e deixa de ser vítima do destino e começa a adquirir a responsabilidade pela sua vida. Ou seja, você faz na terapia, praticamente é o livro dos espíritos na prática, ou o Evangelho segundo o Espiritismo na prática, porque quando Kardec e os espíritos de luz falam lá do sofrimento, que às vezes nós não sabemos, né, as causas anteriores do sofrimento, o que você está contando aqui para nós é basicamente isso. Por que eu estou sofrendo? Opa, vamos ver o que está acontecendo lá atrás, vamos ver o que houve em vida passada. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. A terapia de vida passada é uma grande comprovação do que Kardec falou, de tudo que está na obra espírita. A terapia de vida passada demonstra isso na prática. Todas as regressões, e um caso, se você pegar um caso como um todo, ele está sempre mostrando o que aprendemos sim na teoria, e que Kardec nos ensinou. Agora, apesar de ter essa ligação umbilical, né, na prática, essa questão de causa e efeito, tem muitos espíritas e espiritualistas que torcem um pouco o nariz para essa ideia da regressão e, em especial, da questão da terapia de vidas passadas, porque dentro também do espiritismo nós temos que ter um véu, não podemos ficar vendo o que aconteceu lá no passado, porque isso pode interferir na nossa vida atual. Como que a senhora lida com essa questão? Assim, é um problema isso? Não é? Quer dizer, com essa experiência toda aí de mais quase 40 anos, como que a senhora vê essa situação? Quer dizer, é um problema isso realmente ou é um dogma que pode ser rediscutido e tem coisas positivas aí nesse tratamento? Claro, é um dogma que pode ser rediscutido, porque em várias obras consta lá que muitas vezes o nosso passado pode ser revelado. Então, o objetivo maior é não trabalhar com curiosidade. Então, não faço a terapia por curiosidade, é um tratamento, é uma psicoterapia. Então, não é só você querer saber das suas vidas passadas, entendeu? Eu quero saber o que eu fui. Não, a pessoa vem sempre com uma queixa a ser tratada. Então, tem que haver um problema ou vários, e nós vamos investigar a origem desses problemas. Então, você não vai lembrar de qualquer vida, você não vai lembrar de todas as vidas, você vai lembrar só das vidas que estão refletindo hoje no seu comportamento por uma lei de ação e reação, naquilo que está refletindo. Então, é em cima do sintoma do paciente, como eu disse, que eu peço que ele volte no passado e localize a origem daquilo. Então, não vai vir qualquer vida, vai vir aquilo que nós estamos investigando. E nesses casos é muito, muito benéfico. Tem livro do Divaldo Franco dizendo claramente que muitas vezes a terapia de vida passada é a solução para vários problemas, entendeu? Então, o objetivo é estarmos em busca dos problemas. Então, é um dogma, e os espíritas, esses anos todos, não quiseram discutir. Eu fiz 3 livros para que fosse aberto, né, um debate, um diálogo. Muitos espíritas não acreditam, dou muita palestra há muitos anos, mas em alguns lugares, outros não querem saber, nem sequer discutir. E para quebrar dogmas, nada como a informação. Vamos aproveitar e ouvir outro caso narrado pela Elaine De Luca em seu podcast, o Podcast Terapia de Vida Passada. Ouviremos um trecho do episódio número 8, em que o paciente tem medo de avião e de elevador, ou seja, de ficar em lugares fechados. Vamos ouvir a parte em que o paciente descreve uma situação em vida anterior. Eu estou fazendo a manutenção de uma torre de antena e, de repente, me dá uma certa tontura e caio num buraco bem fundo e ninguém vê. Tem uma caçamba que vai jogando cimento nesse buraco e eu não consigo pedir ajuda. Não dá tempo, é tudo muito rápido. A caçamba não para de jogar o cimento e morro soterrado. Não posso me mexer nem respirar. Ninguém nunca soube o que aconteceu comigo. Gente, ele morreu preso, querendo sair de onde estava e não conseguiu, porque era impossível sair, não havia possibilidade. Então vejam bem,
como hoje trazemos os reflexos que muitas vezes nos fazem sofrer. Ele queria muito viajar e não conseguia andar de avião. Ele queria muito subir de elevador no seu trabalho ou em outros lugares, naturalmente, e não conseguia. Então, apesar de muita coisa boa, muita coisa ainda o paralisava em determinados quesitos que lhe traziam tristeza. E este foi um trecho do episódio número 8 do podcast Terapia de Vida Passada, da Elaine De Luca, a nossa entrevistada para falar de terapia de vida passada. Ela foi uma das pioneiras na implantação desta técnica no Brasil. Na semana que vem voltamos ao assunto e veremos como mentores e obsessores também participam da terapia. No próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes. Voltamos agora com o bloco final, mas não menos importante, bloco que é dedicado aos ouvintes que nos enviaram mensagens em nossa página do YouTube. É só procurar por O Espírito do Evangelho, também lá no Facebook, WhatsApp e Telegram. Aliás, a ouvinte Mariana Silveira pergunta por que nós temos um canal no WhatsApp e Telegram. Excelente pergunta, Mariana. Porque, e eu vou responder aqui para você e para os demais ouvintes que também possam ter essa mesma dúvida, é a maneira mais eficiente de avisar os nossos queridos ouvintes que tem programa novo ou alguma novidade aqui na nossa programação. Como vocês sabem, muitos aplicativos de redes sociais, como o Facebook, por exemplo, não mostram todos os posts, então o alcance é bem pequeno. A gente coloca um post lá, não quer dizer que todas as pessoas que seguem aquela página vão ver aquela mensagem. Por isso, nós resolvemos ter esse canal direto, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E você que está em dúvida em participar, fique tranquilo, os grupos são fechados, só o administrador publica. E são poucas as mensagens na semana, eu prometo. Os links de acesso para o WhatsApp e Telegram estão em nossa página lá no Facebook e na descrição de cada episódio no YouTube. Por falar em YouTube, não esqueça de acionar o sininho de notificação e colocar em personalizado para ser informado ou informada de todas as atualizações. Agradecemos as mensagens enviadas pela Célia Pavan, que adorou a trilogia sobre Allan Kardec com o professor Marcelo Gulão Pimentel. Mesma opinião da Sandra Rodrigues, que disse: depois deste programa vou tentar ler novamente a Gênese. Vamos ver se consigo desta vez, disse aqui a Sandra. Tenho certeza que agora vai dar certo, Sandra. Abraços também a Sandra Sonagéria, a Regina Domingues, ao Luiz Eduardo, a Débora Nunes Ferreira e a todos vocês que nos acompanham. E até a semana que vem, quando voltaremos com a segunda parte sobre terapia de vida passada. Fiquem bem, fiquem com Deus.